Era para ser uma live de meia hora, acabou, né, esticando para quase 50, mas vai ser esse o nosso negócio. Leandro, bem-vindo de volta aí. Parabéns pro Leonel. Parabéns pro Leonel que agora é maior de idade, né? Agora eu vou comprar ração de adulto. Com 1 ano já pode comprar ração de adulto, Já né? é adulto. Você fez castração dele, não? Ainda não. Ainda não? Eu ouvi que era bom fazer com 1 ano. É por aí. É porque fêmea é mais ou menos 8, 9 meses, porque depois disso ela já entra no cio, mas macho eu acho que dá para segurar um pouco. Tá chegando a hora dele. E aí a gente vai fazer edição assim, gente. A gente vai fazer a live nessas duas partes, pra gente não ter perigo, né? Problemas de cortar o raciocínio no meio, como tem acontecido nas últimas 14 semanas, né? E na hora da edição, quando a gente disponibiliza o vídeo no YouTube, aí vai ser editado tudo junto, que aí fica mais fácil. É isso, né, Lê? Não, no YouTube a gente vai manter separado. Manter separado. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Nossa, tô viajando. A gente combinou uma coisa falando outra. No podcast a gente vai manter junto. Exatamente. No podcast que a gente vai manter tudo junto e as lives no YouTube vão continuar separadas para direcionar melhor de acordo com o assunto. Até para não ficar muito extensa, né? É isso aí. O meu show do intervalo é ver os stories do Leonel. Gente, então vamos lá. Então é isso aí, Lê. Toca o bari. Nessa semana surgiu aí a notícia de que o nosso capitãozinho do mato, conhecido como Fernando Holliday, que é vereador da cidade de São Paulo, né? Ficou conhecido na época do MBL. Ele propôs, na verdade a proposta dele já é um pouco mais antiga, ele propôs um projeto de lei que extingue o sistema de cotas raciais para concursos públicos, né? Então existe uma lei anterior, aí eu não tenho o ano, mas existe uma lei na cidade de São Paulo que destina uma porcentagem das vagas de concursos públicos da cidade de São Paulo para indivíduos negros e de outras minorias, entre elas LGBT e indígenas em alguns casos. Essa proposta dele passou na Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Justiça, né, da Câmara de Vereadores de São Paulo, e agora vai à votação no plenário. O argumento que ele utiliza, né, e lembrando que ele é conhecido como Capitãozinho do Mato, porque é negro, é homossexual, mas vestiu aí a carapuça do conservadorismo, né, e sendo eleito aí na vaga do MBL e tal, está atendendo a esse público dele, a esse público eleitor dele. O argumento que ele utiliza para tentar extinguir o sistema de cotas nos concursos públicos é o fato de que isso cria uma distinção, isso cria uma desigualdade, isso fere os interesses de indivíduos brancos e cria uma desigualdade, né? De que é uma outra forma de racismo. E aí eu queria levantar aqui a questão envolvida no argumento que pôs em vigor o sistema de cotas. Né? Lembrando que a gente não está falando aqui de vagas na universidade, porque isso é de competência do Estado, no caso das universidades estaduais, e de competência do Congresso, no caso das universidades federais. A gente está falando aqui de vagas reservadas para concurso público na Prefeitura de São Paulo, porque ele é vereador, então está dentro aí da esfera da abrangência de poder dele, né? O que eu queria levantar é o seguinte: na semana passada, eu discuti aqui baseado lá no filme do Quero Ser John Malkovich, né? A gente fez essa discussão na semana passada sobre onde que está a identidade do indivíduo, né? Onde que está a identidade? É uma questão filosófica bastante
abstrata, bastante metafísica e tal. E aí a gente falou que existem duas possibilidades, né? Ou a identidade está no corpo ou a identidade está na mente, já que a gente concebe o ser humano como detentor dessas duas esferas, né? Então eu digo, eu sou o mesmo Leandro de 20 anos atrás, porque eu tenho o mesmo corpo, ainda que ele tenha sofrido modificações, mas eu tenho o mesmo corpo que eu tinha, ou eu posso dizer que eu tenho as mesmas memórias que eu tinha, né? Hoje, eu queria trazer, para chegar nessa discussão do Fernando Holliday, eu queria trazer essa discussão para o campo da filosofia, pensando o seguinte: onde que está a igualdade dos seres humanos, né? A gente ouve o tempo todo, né, esse discurso de que os seres humanos são iguais, detêm os mesmos direitos e tudo mais. Mas quando a gente olha para os seres humanos enquanto entidades naturais, né, enquanto seres naturais, a gente vê que existe uma grande desigualdade, né? Então, uns são mais ágeis no pensamento, outros são mais ágeis nas habilidades físicas, uns são mais baixos, outros são mais magros, uns são mais fortes, outros são mais fracos e assim por diante. Então, quando a gente olha do ponto de vista objetivo, né, uns têm, por exemplo, habilidades mentais mais voltadas para questões lógicas, ou outros para arte e assim por diante. Então, quando a gente olha enquanto entidades físicas, nós temos mais diferenças do que semelhanças, né? Então, onde que a filosofia tenta buscar essa identidade? Aí é uma provocação para você, Marco, já que o nosso diálogo aqui, quem quiser falar aí também. Onde que está essa igualdade de seres humanos, né? O que nos torna iguais, sendo que do ponto de vista físico, do ponto de vista mental e tal, nós somos mais desiguais do que iguais, a ponto de a gente estender direitos a todos os indivíduos. O que faz com que a gente tenha direitos? Por que, por exemplo, eu não posso falar que determinados indivíduos têm um QI mais elevado do que outro e que, por isso, eles devem ter privilégios, por exemplo, do ponto de vista da legislação, e assim, porque isso justificaria, por exemplo, sistemas como a escravidão, né? Ou sistemas como o nazismo, né? Você tenta achar, você se baseia em diferenças biológicas, você mostra que existem diferenças biológicas, de fato elas existem, e a partir disso você institui uma desigualdade na distribuição de direitos também. E nós, como democratas, não estamos muito propensos a aceitar essa visão, né, de que as nossas diferenças biológicas justificariam diferenças na distribuição de direitos. Então, por quê? Onde que a gente se baseia para dizer que todos somos iguais? Dá uma... Não sei. Eu acho que tem algumas visões, né, que, dentro de alguns pontos que você falou, que eu acho que chamariam a atenção. Não sei, posso estar errado, mas pelo que eu estudei, pelo que eu vi, assim, o pouco que eu vi sobre filosofia, por exemplo, a partir do Locke, do John Locke, o que legitima, não sei se é bem isso, né, o que legitima essa ideia da universalidade dos direitos, especialmente os direitos individuais que ele tratou mais, né? Mas aí os direitos de outras gerações acho que também caminhariam em algo parecido, estaria vinculado à argumentação da nossa potencialidade racional. Eu não sei se é exatamente isso, né? Essa ideia de que nós somos gozadores do direito à igualdade e à vida e à propriedade, porque a nossa essência racional necessita da garantia desses direitos, portanto eles têm que ser universalizados. Acho que esse era um ponto que vem do Locke, se eu não me engano é isso, aí você me corrija se eu estou viajando. Aí uma outra conta, que aí não tem nada a ver com Locke, talvez teria a ver com a essência do conceito de república, né? Que o republicanismo e a cidadania, né, o conceito de cidadania inerente a essa
forma de sociedade republicana exige que para que se possa exigir do cidadão, né, que atue em prol da cidade, que atue em prol da coletividade, que atue em prol do bem público, né, é necessário garantir a ele também é necessário dar a ele certas garantias. É o que me parece, assim, né, do que você me jogou. Essa é uma das respostas, né? A Isabela comentou aqui a Constituição, mas aí eu estou indo um passo atrás, Isa, que é o seguinte: no que a Constituição se baseia, por exemplo, para estender direitos universais a todos os indivíduos, sejam eles, por exemplo, brancos, negros, mulheres, homens, indígenas, homossexuais, heterossexuais, né? E não estender, por exemplo, para animais. Né? Os animais não detêm os mesmos direitos que os homens. Uma das respostas é exatamente essa que o Marcos falou e que a Ana jogou aqui também. Ela falou assim: começou no iluminismo? Sim, começou no iluminismo, mas não no iluminismo francês, né? Não no iluminismo francês como é aquele que a gente estuda, mas no iluminismo alemão, que é basicamente com Kant. O Kant. Que é o Kant, né? Voltamos a ele outra vez, né? Então o Kant ele vai dizer o seguinte, que nós somos iguais em dignidade. Ele fala que o que faz o ser humano ser detentor de direitos é o fato de que nós temos juízo moral, nós temos juízo ético. O que ele chama de juízo ético? Nós podemos racionalmente justificar as nossas ações. Diferente, por exemplo, de um animal. Então, se o meu cachorro, por exemplo, ou o meu gato morde alguém, eu não posso culpar o meu gato da mesma maneira como eu culparia uma outra pessoa por ter mordido alguém. Né? Porque qualquer pessoa que morda uma outra pessoa ou que agrida uma outra pessoa, você vai perguntar: mas por que você fez isso? E eu estou esperando, ao fazer essa pergunta, que ela me dê uma razão racional, um motivo racional pelo qual ela fez isso, né? Agora, eu não posso esperar isso do meu animal, eu não posso esperar isso do meu cachorro, né? Então, muitas vezes, de repente, se o meu cachorro... Eu cobro bem o Leonel. Pois é. Hoje ele fez xixi na pá de lixo. Então, aí você chega para ele, você tenta educar, né? Mas você tenta educar na base do instinto. Você não vai pedir para ele uma razão para ele ter feito isso, né? Eu peço. E aí o ponto é esse. Então, o fato de que nós temos... O que o Kant está dizendo, ele está dizendo o seguinte... Ele está falando sobre ética, e ele fala: ética não é um sistema de normas, como a gente entende, né? Você fala assim, agir eticamente significa agir segundo o sistema de normas socialmente aceitos. Não é isso. Eu posso, por exemplo, dizer que as mulheres não devem usar burca e dar as minhas razões racionais para isso. E posso chegar num país muçulmano e dizer: por que as mulheres têm que usar burca aqui? E ele pode me dar uma razão racional. Eu posso discordar dessa razão, mas ele vai ter uma razão racional para justificar isso. E isso a gente chama de juízo moral, né? Então, o fato de que nós temos essa capacidade racional de justificar as nossas ações faz com que nós sejamos... como o Pedro comentou aqui, nós sejamos iguais em dignidade, né? Essa visão, que é a visão, por exemplo, que o direito brasileiro adota, ela é um tanto problemática e ela vem sendo questionada nos últimos anos, porque ela exclui um grupo de pessoas. Ela exclui, por exemplo, crianças. Ela exclui, por exemplo, deficientes mentais. Então, um deficiente mental... ele vai agir de uma determinada maneira, mas ele não vai ter um discernimento necessário para justificar a ação que ele teve. Ou mesmo uma criança ou um recém-nascido. Então, se a gente adotar esse critério kantiano, que depois foi ressuscitado por um filósofo inglês chamado John Rawls, do século XX, se a gente adotar esse critério, a gente está excluindo
crianças e deficientes mentais de terem direitos, né? Então, existe uma outra visão para dizer onde que está essa noção de igualdade, que faz com que a gente considere a vontade de outra pessoa, que é a visão utilitária, a visão usada pelos utilitaristas. Os utilitaristas não vão dizer que a nossa igualdade está baseada na razão, né? A Ana comentou aí o iluminismo. O iluminismo, ele é basicamente essa ideia de que a razão nos torna humanos, né? O que o utilitarismo vai utilizar como pretexto? Ele vai utilizar a ideia de que nós somos detentores de interesses. O fato de que nós tenhamos interesses faz com que, em qualquer ação que a gente tome, em qualquer ação que a gente decida tomar, todos os interesses dos envolvidos devam ser considerados. Olha qual que é o ponto. Quando eu falo interesses, isso envolve também, por exemplo, crianças. Então, por que eu não posso negar direitos a crianças ou a deficientes intelectuais? Pelo fato de que eles também têm interesses. O interesse, por exemplo, de não sentir dor. O interesse, por exemplo, talvez eles não saibam verbalizar esses interesses, o que é uma outra coisa. Mas o interesse, por exemplo, de não sentir dor. O interesse, por exemplo, de ter uma vida confortável, né? Então, os utilitários vão se basear nessa ideia do interesse. Ok, qual que é o ponto importante? Quando a gente fala no sistema de cotas, um dos argumentos, e esse é o argumento utilizado pelo Fernando Holliday, é a ideia de que você está criando uma desigualdade entre os indivíduos, né? Então, o indivíduo negro estaria sendo favorecido. Vou pegar aqui só a cota racial para a gente simplificar a história. Mas o indivíduo negro estaria sendo favorecido em detrimento do interesse do indivíduo branco, né? E esse é um argumento que a gente ouve bastante, né? Então você fala assim, mas você está criando agora uma desigualdade. Porque o indivíduo branco ele se mostrou mais apto, segundo as regras do concurso público, ou segundo as regras do vestibular, a assumir aquele cargo, mas ele teve o seu interesse tolhido, o seu interesse desconsiderado, né? E aí, eu estou me baseando aqui num livro de um filósofo australiano chamado Peter Singer, que é um filósofo utilitário, e ele usa uma ideia muito interessante para falar sobre cotas, né? Que é o seguinte. Vamos imaginar, então, que a gente vai adotar essa ideia do interesse. Todos somos iguais porque temos interesses. Consequentemente, os nossos interesses devem ser considerados. Eu tenho um número X de vagas na universidade para distribuir. Qual é o critério mais adequado para distribuir essas vagas, né? Bom, se eu for olhar o interesse dos vestibulandos, eu vou achar a mesma coisa. O interesse de todos é ter uma vaga, senão eles não estariam fazendo vestibular, né? Então, eu não chego a lugar nenhum quando eu olho para a questão dos interesses. Só que nós estamos nos esquecendo do interesse de uma entidade aí. Tudo bem, se eu olhar para o interesse do vestibulando branco, ele vai falar, bom, eu quero entrar na universidade porque eu estudei, não interessa se eu tive as melhores escolas e eu tive um esforço, eu tenho por mérito esse direito. O indivíduo negro, ele também vai ter as suas razões. Ele vai falar, olha, existe uma dívida histórica que deve ser paga enfim, por isso eu estou no meu direito de ter essa vaga na universidade. Então, a gente não chega a lugar nenhum. Agora, a gente esquece de pensar qual é o interesse da universidade. Qual é o interesse da universidade? Principalmente quando a gente fala da universidade pública. Se eu disser que o interesse da universidade pública é criar profissionais de ponta, então o vestibular, nos moldes que nós conhecemos, ele é justo. Porque eu estou adotando um critério que é o critério daqueles que têm maior capacidade intelectual. E não me interessa a cor do indivíduo, né? Porém,
Quando a gente fala do sistema de cotas raciais, existe um pressuposto aqui que muita gente não aborda, que é o seguinte: o papel da universidade pública, bem como dos concursos públicos, não é só colocar profissionais de ponta no meio profissional, no mercado de trabalho, assim por diante. Um dos papéis da universidade pública é também promover a diversidade. Consequentemente, em especial da universidade pública, né? Porque ela tem, sim, uma função pública e interessa a uma sociedade a diversidade, por várias razões, né? Então, já que quando eu olho para os interesses dos vestibulandos, eu não chego a lugar nenhum, olhemos então para o interesse da universidade. O interesse da universidade pública é criar profissionais de ponta, mas é também promover a diversidade em determinadas profissões, né? Porque isso interessa ao bem público. Se eu pego, por exemplo, um instituto como o ITA, bom, se eu olho para o ITA e falo, bom, o interesse do ITA é criar os maiores engenheiros do Brasil. Ok, então, se o interesse da universidade, no caso do ITA, é esse, não interessa criar um sistema de cotas, porque o objetivo da universidade é exatamente esse, né? E aí o Peter Singer ele vai até um pouquinho além, que é o seguinte: quando o indivíduo branco diz que ele teve o seu direito atingido ao ter a vaga na universidade negada, é uma falácia. Porque o que significa prestar vestibular? Significa você se prestar a uma concorrência a partir de regras pré-estabelecidas, não por você, mas pela universidade. E se a universidade estabeleceu a regra de que o número de vagas é específico para indivíduos da escola pública ou para indivíduos negros, ela não está ferindo o seu direito. Porque aí você fala, mas eu tinha mais capacidade intelectual, né, pelos dados do vestibular. Mas veja, esse é o critério que você está adotando. Você como estudante branco. Não é o critério que a universidade adotou. E quem adota o critério é a universidade. E aí o Peter Singer, ele traz uma discussão que é muito interessante, uma frase dele que é a seguinte: se as ações afirmativas podem ser expostas à objeção, isso deve acontecer não porque houve direitos feridos, mas a partir dos objetivos que criaram essa ação afirmativa. Então, se eu digo, por exemplo, que uma universidade como a USP, que uma universidade como a Unicamp criou um sistema de cotas porque quer promover a diversidade, eu posso questionar isso. Agora, não posso questionar o fato de que eu, como indivíduo branco, não entrei na universidade porque tive um direito ferido. Porque não sou eu que digo qual é o direito. A vaga é da universidade. E ela distribui da maneira como ela acha que deve ser. E aí, lendo esse critério, e esse é o último ponto. Parece uma coisa um pouco confusa, mas eu quero abordar aqui duas coisas. O Aristóteles, na Ética a Nicômaco, que é um livro do Aristóteles, o Aristóteles, veja bem, o Aristóteles está falando isso no ano 380 a.C., mas isso serve para a gente hoje, falando sobre vagas na universidade. Ele fala o seguinte: vamos supor que eu tenha 5 flautas e 10 flautistas. Qual é a maneira mais justa de distribuir essas flautas para os 10 flautistas? Veja, eu não tenho, como a Ana falou assim, o nosso sonho seria que houvesse vaga na universidade para todo mundo, mas não tem. Não tem flauta para todo mundo. A gente tem muito mais flautista do que flauta, certo? Então, eu tenho 10 flautistas e 5 flautas. Qual é a maneira mais justa de distribuir essas flautas? Ele vai dizer, bom, se eu for olhar para o interesse dos flautistas, o interesse de cada flautista é, eu quero ter uma flauta. Beleza. Então, eu não vou olhar para o interesse dos flautistas. Eu vou olhar para o interesse das flautas. Aí você fala, mas a flauta pode ter interesse? Claro. Se eu disser que o interesse da flauta é ser bem tocada, Aristóteles está falando isso. Se eu disser que o interesse da flauta é ser bem tocada, então qual é o critério que eu vou usar?
eu vou escolher os melhores flautistas. Perfeito. Não estou ferindo o direito de ninguém, né? Agora, se eu disser que o interesse da flauta não é ser bem tocado, mas é ensinar as pessoas a tocarem flauta. Percebe que eu mudei completamente o critério? Então, a partir E o resultado? desse... Pronto. Então, assim, a seleção vai ser outra. A seleção vai ser completamente outra. Eu não vou selecionar os melhores flautistas. Mas considerando o interesse da flauta, eu vou escolher aqueles, por exemplo, que têm mais vontade em aprender a tocar flauta. É disso que a gente está falando quando a gente fala do sistema de cotas. Então, a gente está falando o seguinte: o que está em jogo não é simplesmente você se formar. Eu acho que isso é muito um resquício da nossa visão individualista de uma sociedade liberal, né? Da ideia de que eu entro na universidade e aí eu vou ter um diploma de uma universidade de ponta e vou ficar rico, né? Como se você ser formado numa universidade pública não te desse nenhum tipo de obrigação pública, né? Porque você foi formado com dinheiro público. A gente não tem universidade pública simplesmente para tornar... O indivíduo ele faz medicina e ele se torna um dermatologista que vai atender pessoas ricas. Ok, essa foi uma opção dele, mas ele talvez esteja deturpando um pouquinho o papel da universidade pública, né? Que é atender ao interesse público. E quando a gente tem um sistema de cotas, a gente está tentando corrigir um pouco essa questão, né? Já para encerrar, existe uma discussão feita pelo Michael Sandel, né? O Michael Sandel é um filósofo, professor de Direito da Universidade de Harvard, que ele fala o seguinte: seria possível que houvesse cotas para brancos? Pensando num país com um histórico de escravidão como o nosso, o que você acha, Marcos? Acho que entraria dentro dessa temática, dependendo do interesse para a universidade. Se você tem o interesse de representar a porcentagem da população na universidade, em determinados países, como é o caso do Brasil, o branco seria minoria. Uhum. Não, mas quer ver? Ó, dá para ir um pouquinho mais longe. O Michael Sandel, ele não só diz que é possível você ter cotas para brancos, como já houve uma experiência desse tipo. Em Nova York, na década de 70, um condomínio que foi construído pelo governo dos Estados Unidos, um condomínio chamado Starrett City, que foi construído no bairro do Brooklyn, que era um condomínio... bom, primeiro, o bairro do Brooklyn era um bairro que até a década de 70 era predominantemente negro, né? Nos Estados Unidos a gente tem essa separação racial muito ligada ao ponto de vista espacial, né? Então você tinha um bairro que era predominantemente negro, que era o bairro do Brooklyn, e o governo dos Estados Unidos, o governo federal dos Estados Unidos, junto com o governo do estado de Nova York, decidiram, a partir de uns estudos de sociologia, eles concluíram que uma comunidade em que houvesse uma mistura racial, ela era mais segura e, enfim, você diminuiria índices de violência e assim por diante, né? Ok. Então, o que o governo dos Estados Unidos decidiu fazer? Construiu um condomínio gigantesco no bairro do Brooklyn e eles instituíram um sistema de cotas para brancos. Por quê? Porque, afinal de contas, já que era um bairro predominantemente negro, qual que era o objetivo em construir esse condomínio? Era levar indivíduos de outras etnias, em especial brancos, para ocuparem esse condomínio, né? Porque assim você criaria um ponto de desequilíbrio, ali, ou um ponto de equilíbrio, melhor, entre a distribuição demográfica, né? Na distribuição demográfica. E aí a pergunta é essa: estamos falando de um caso de racismo?
como diz o nosso amigo aqui, Fernando Holliday, não. Por quê? Porque o interesse de todas as pessoas, brancas ou negras, era ter um apartamento nesse conjunto habitacional, né? Porque as pessoas tinham um incentivo muito grande ali, um financiamento que favorecia muito pessoas que não tinham casa e tudo mais. Todos tinham interesse. Então, não me interessa olhar o interesse das pessoas, porque eles são iguais. Todo mundo ali tinha o interesse de ter uma casa, né? Então, eu vou olhar o interesse do condomínio. Aquele condomínio foi construído com que intenção? Não era só dar casa às pessoas, mas era dar casa às pessoas e, ao mesmo tempo, promover uma diversidade étnica. E para promover diversidade étnica, eu tinha que favorecer ou estimular a vinda de indivíduos brancos. E isso aconteceu em Nova York na década de 70. Quando a gente fala da universidade, ou quando a gente fala de concurso público, a gente está falando da mesma coisa, só que agora em relação ao negro, né? Por que que interessa ao indivíduo negro, ou por que que interessa ao concurso público ou à universidade trazer indivíduos negros? Por várias razões. E aí, para terminar, eu queria trazer algumas razões que o Peter Singer aponta como coisas que seriam positivas se a gente tivesse mais indivíduos negros, por exemplo, num curso de medicina, que é um curso que é majoritariamente branco, né? Ele fala o seguinte, olha, os membros de grupos minoritários são mais propensos a trabalhar junto aos seus iguais do que os que vêm dos grupos étnicos dominantes. E isso pode ajudar a superar a escassez de médicos que se verifica nas comunidades pobres, onde se vive a maior parte dos membros das minorias menos favorecidas. Então, eu tendo mais médicos negros, eu poderia favorecer, por exemplo, que houvesse um atendimento médico a pessoas negras que a gente não tem hoje. Essa é uma razão. Segunda razão, eles também podem compreender os problemas dos pobres melhor do que os que provêm das classes mais abastadas. Justamente porque vem dessa realidade. Terceira razão, médicos, bem como médicos oriundos dessas minorias, podem servir de modelo para outros membros de grupos minoritários, rompendo as barreiras mentais inconscientes contra a aspiração ao exercício de tais profissões, que é o que a gente chama de representatividade. Então, se eu entro, se uma criança negra entra no consultório e descobre que o seu pediatra é negro, isso a encoraja a ver que é possível ser médico, ou que é possível exercer qualquer profissão que tenha um status elevado. Outra razão, a existência de grupos diferentes de estudantes ajudará os membros do grupo étnico dominante a aprender mais sobre as atitudes de afrodescendentes e de mulheres, o que lhes dará melhores condições de servir a comunidade enquanto médicos, né? Ele está tocando aqui só no exemplo do médico, que é aquela ideia, bom, já que a gente está falando de educação, e educação é troca de experiências, a troca de experiências é muito mais rica quando eu tenho um grupo heterogêneo. Se eu tiver uma classe composta simplesmente por indivíduos brancos, heterossexuais e ricos, a troca de experiência é pobre, porque todos eles provieram de uma mesma base, né? E um detalhe, as escolas particulares da elite paulistana, estava comentando isso ontem, as escolas da mais alta elite paulistana, estou falando aqui, por exemplo, do Colégio Santa Cruz, do Colégio Oswald de Andrade, esses colégios já perceberam isso. Já perceberam que se eu deixar simplesmente a lógica do mercado trabalhar ali em quem pode se matricular na minha escola, eu vou ter um grupo muito homogêneo. Eu vou ter ali, grande parte dos alunos vai ser branca, vai ser rica, porque a gente está falando de colégios cuja mensalidade é de 7 ou 8 mil reais, né? Vai ser branca, vai ser rica e geralmente são vizinhos. Vivem todos ali no mesmo bairro e têm as mesmas experiências. O que esses colégios de elite de São Paulo estão fazendo? Eles estão não só concedendo bolsas
para indivíduos pobres e, na sua grande maioria, negra, né? Como estão dando bolsa de financiamento de permanência para que eles estejam lá. Então, você pega, por exemplo, no Colégio Santa Cruz ou no Colégio Bandeirantes, você tem, em cada sala de aula, você tem 2 ou 3 indivíduos que são bolsistas. E detalhe, não é que é bolsista. O Singular, o Abaco, também tem bolsista, né? Mas são bolsistas que, além de não pagarem a mensalidade, eles recebem um dinheiro, porque geralmente o cara ele mora no extremo da Zona Sul ou no extremo da Zona Leste, ele não conseguiria chegar, por exemplo, em Pinheiros ou na Vila Mariana, porque ele não tem dinheiro para isso, né? Ele recebe dinheiro para se manter na escola. E por que que as escolas particulares da elite paulistana estão fazendo isso? Porque elas perceberam que quando eu tenho um grupo na sala de aula, que é um grupo heterogêneo, a troca de experiências é muito mais enriquecedora do ponto de vista pedagógico do que se eu tivesse um grupo homogêneo, como teria se eu não tivesse essas ações afirmativas. E um último ponto. Pais, essa é uma notícia dessa semana também, Marcos. Pais de colégios como o Oswald de Andrade, como Santa Cruz, que são colégios da elite paulistana, estão reivindicando, estão questionando esses colégios. Depois vocês dão um Google aí. Pais desses colégios estão questionando a ausência de professores e de alunos negros na sala de aula. Então, isso virou uma demanda não só do poder público, como da esfera privada. A gente percebeu que viver numa comunidade homogênea é nocivo. É nocivo, faz a gente viver numa bolha. Os pais desses meninos que pagam R$8.000 de mensalidade estão querendo professores negros, estão querendo alunos negros, porque eles sabem que, do ponto de vista pedagógico, a gente sabe que são pais que valorizam muito a educação, porque para você pagar R$8.000 de mensalidade, por mais rico que você seja, quer dizer que você dá algum valor à educação, né? São pais que perceberam que a educação ela se dá de maneira mais efetiva quando a troca de experiências é efetiva. E a troca de experiências ela só é efetiva quando eu tenho experiências divergentes convivendo, né? É isso. Eu acho que... Então, assim, é um otário, né? É um otário esse Fernando Holliday. A própria, pelas questões que você mesmo falou, a própria reivindicação, o próprio projeto de lei, a militância política que o Holliday promove e representa, é uma contradição em termos, em virtude do que você explanou aí, cara. Enquanto você estava falando, eu anotei algumas questões aqui, e algumas das questões têm até a ver com os comentários que a... Peraí... Isabela, né? Que a Isabela falou. Que é a questão, quando você diz, olha, essa lógica liberal, né, enxerga a universidade e o seu acesso como uma questão, né, de capacidade, ação e consumo, né? O objetivo da universidade é satisfazer o meu interesse de estudar nela. Então, é o interesse do indivíduo. Mas existe o interesse da universidade. Ou existe o interesse do condomínio lá, né? Do prédio que você falou. Ou existe o interesse da flauta. Enfim, todos esses exemplos. O que são essas coisas? Porque, obviamente, ninguém vai esperar que você esteja dizendo que realmente seja o prédio da universidade tendo interesse. Seres inanimados não têm interesse nenhum. O que representa essas questões todas? Eles são, eu entendi pelo menos, né, a ideia de que isso seja uma parte do que a gente entende como sociedade. Então, de maneira resumida, é o interesse da sociedade que está em jogo aí, né, da sociedade como um todo, que também tem que ser levado em consideração junto com os indivíduos que conformam essa sociedade. Ou seja, a argumentação que você está trazendo
mostra o instituto da universidade, e especialmente da universidade pública, mas não só, porque a privada, até por conta das políticas públicas como o ProUni, o FIES, etc., também acabam sendo abarcados por essa mesma lógica, é a ideia de que a universidade, e sobretudo a universidade pública, tem na sua função de existir ser parte de uma política pública. Sim. Então, a universidade pública não é criada apenas para satisfazer o interesse individual, o interesse privado do sujeito pagador de impostos de estudar. Exatamente. Essa é a retórica liberal, que deve existir apenas para isso. Mas a gente discorda, né? A ideia é que a essência do público não é apenas reunir maior capacidade de satisfazer interesses individuais. Por que existe o Estado? Por que existe a universidade pública? Porque uma universidade pública, com impostos coletados de todos, consegue satisfazer melhor o interesse privado de uma pessoa de estudar numa universidade de ponta. Não, não é isso. Não é isso. A ideia é outra. A universidade pública, ela existe como um projeto de políticas públicas para satisfazer interesses que são de toda a sociedade e que são reguladas em todas as instituições. Por exemplo, se a gente for para a malha constitucional, eu até abri aqui, o artigo 3º da Constituição, ele escala, né, os chamados objetivos fundamentais da República do Brasil. Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. São 4 objetivos fundamentais. Quando o Brasil foi pensado constitucionalmente em 88, foi estabelecido 4 grandes objetivos a serem alcançados. 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso é o objetivo da República. Ela é pensada para isso. Então, a existência do nosso Estado não é satisfazer apenas da melhor maneira possível o desejo individual de cada um, mas construir uma sociedade solidária, uma sociedade livre e justa. 2, garantir desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. Ou seja, tudo que envolve o Estado precisa ter esse objetivo. A universidade tem como propósito, essa é a vontade da universidade. Então a universidade tem sim desejo, a universidade tem sim interesse, tem sim necessidade. Não é algo para ser consumido, é algo que tem um objetivo em si. Que é ser uma ferramenta de política pública. E aí eu entro na pauta que a Isabela comentou e que faz todo sentido, que ela falou assim, olha, as pessoas que eu tenho contato aqui, é triste porque a questão é mais embaixo do que o Leandro está falando. Porque não adianta a gente discutir se o negro tem ou não direito de entrar na universidade, se na verdade o que nós vemos é que as pessoas que eu tenho contato de periferia, etc., não têm vontade de entrar na universidade. Elas não têm interesse, e não é porque elas não querem, é porque elas não têm acesso ao conhecimento, porque elas não sabem. Então qual é o papel da universidade? A universidade tem a obrigação, ela tem o dever de democratizar esse tipo de informação e vender essa oportunidade. E promover. De promover isso. Então é justamente a política pública universitária que o governo do PT promoveu. Entre todas as coisas que a gente pode falar mal, e já sentamos sarrafo aqui 1000 vezes, essa política educacional, essa política pública de acesso à universidade, sobretudo no governo do Lula, era regulada por essa premissa. Então, nesse ponto, foi um dos acertos, entre os vários erros. Mas falando dessa questão, é criar uma política pública que tem como pressuposto fazer o seguinte, criar condições para que aquela geração, daquela senhora negra empregada doméstica, que jamais teria como colocar a filha numa universidade, consiga criar um primeiro empurrão.
que consiga colocar essa pessoa na universidade satisfazendo o objetivo fundamental, que é criar maneiras de se alcançar uma sociedade mais livre, justa, solidária, que erradique a pobreza e a desigualdade e etc. Então, essa mudança ela só ocorre em caráter estrutural. Ela tem que ter proveniência do Estado, de cima para baixo, uma política que promova esse tipo de mudança de mentalidade. Então, como que a gente cria uma situação tal em que o indivíduo passe a ter interesse pela universidade pública? Tem que ser acessível para ele. Então, isso é uma coisa que não se cria artificialmente, que não se cria naturalmente, se cria artificialmente mesmo, se constrói. A universidade tem esse propósito. Quando a universidade não está fazendo mais isso, ela está sendo... ela não está cumprindo a sua determinação. Ela está agindo de maneira estelionatária. A universidade tendo o seu propósito desviado, desregulado, e se constrói uma moral, se constrói um determinado discurso que legitima a ideia de que isso é o correto, de que isso é o natural. Ou seja, toda essa questão da cota, ela é uma questão filosófica, assim, no seu sentido mais pleno. Sim. Porque o debate sobre ter cota ou não ter cota, ele se resolve fora da cota. Sim. Não é no que a maior parte dos debates estabelece. Tem que ter cota ou não tem, porque tem que ser justo ou não. A ideia não é a cota em si. Mas o debate está mais, realmente, como a Isabela falou, está mais embaixo, está no sentido de discutir qual é o propósito da sociedade organizada. Criar uma satisfação individual numa espécie de sociedade que promove serviços para o consumo do cidadão. O Estado não é uma rede de conveniência que você aluga como se fosse uma plataforma de streaming, que você paga como seus impostos. O Estado é um projeto de sociedade em desenvolvimento. E ele não pode ser regulado apenas, então, por conta dessas visões particularistas. Eu acho que esse é o grande ponto. A universidade, ela faz parte. Ela é apenas um galho de toda uma estrutura de construção de políticas públicas que foi arquitetada quando o nosso Estado foi pensado. E o debate que existe nesse sentido é de destruição da universidade, mas, na verdade, de destruição dessa lógica. De fazer as pessoas ignorarem a existência dessa lógica. As pessoas não têm acesso a essa argumentação. E aí elas acabam nem sequer tendo contato com a ideia do que deveria ser. Ela se acostuma a um sempre foi assim, que acaba se consolidando de maneira tão forte que a gente acaba vendo um Brasil em que o indivíduo prejudicado, em que aquele que está na condição de marginalização naturaliza o sistema que o exclui e passa até mesmo a defendê-lo. Porque ele não tem essa noção do que a sociedade precisa ser, né? Então eu acho que essa é a essência desse debate, né? Como você trouxe para a gente aí. Como que é o nome dessa obra do Peter Singer, só para eu registrar aqui? Se chama Ética Prática. Esse é um livro bem interessante porque, bom, primeiro, o Peter Singer é um utilitarista, né? Ele é um filósofo australiano, né? A gente sabe que o utilitarismo é muito forte em países de língua inglesa, né? O utilitarismo surge na Inglaterra, os Estados Unidos são extremamente utilitários do ponto de vista filosófico e a Austrália não é diferente. Mas a ideia é exatamente essa, né? Um indivíduo branco que é rejeitado na universidade em favor de um indivíduo negro, ele não tem nenhum direito negado. Por quê?
Porque o critério de seleção não é dado por ele. Se a gente tem dificuldade em enxergar isso, o Peter Singer até fala isso. Se a gente tem dificuldade em enxergar que ele teve um direito negado, ou que ele sofreu discriminação, que é esse o argumento utilizado pelo Fernando Holliday, é porque é pelo simples fato de que a gente está acostumado com esse critério da meritocracia. Né? A gente só está acostumado com ele. Mas o fato de a gente estar acostumado não o torna justo. Até porque quem faz o critério é, como você disse, a própria universidade, baseada nos objetivos que ela tem, nos interesses que ela tem. E aí ele fala, a única coisa que eu posso questionar é se esses interesses são legítimos ou não. Então vamos supor uma universidade que diga, não, nós só aceitamos indivíduos brancos. Aí eu posso questionar, posso falar, mas por quê? E aí ela não vai me dar razões tão boas quanto essas que eu acabei de ler. De que você promove representatividade, de que você promove... É difícil você justificar. Se você souber justificar por que aquela universidade só aceita indivíduos brancos, racionalmente e considerando o interesse público, aí é possível. Né? Como é possível, por exemplo, você ter um instituto como o ITA, que não tem sistema de cotas, porque o interesse dele é pura e simplesmente um interesse acadêmico. Né? Você tem uma razão. Você tem uma razão para isso. E só para terminar, Marcos, essa ideia, né? Eu comecei a discussão aqui falando sobre isso, já me estendi demais, falando sobre esse embate, né, entre o Kant e o utilitarismo. Né? O Kant diz que a gente se baseia na ideia de igualdade porque todos temos razão para justificar as próprias ações. Enquanto os utilitaristas vão dizer que nós somos todos detentores de direitos, perdão, nós somos todos detentores de interesses que devem ser considerados quando alguma ação é tomada. Por que essa visão é mais abrangente do que a do Kant? Porque ela consegue abranger, por exemplo, crianças. Crianças também têm interesses. Elas podem não ter razão para justificar as próprias ações, mas elas têm interesses. A gente pode abranger deficientes intelectuais e pior ou melhor, a gente pode abranger, por exemplo, a natureza. A gente pode abranger os animais. Então, por exemplo, baseado nessa premissa de que essas entidades são detentoras de interesses, que a gente tem, por exemplo, direitos dos animais. Então, a justificativa legal da União Europeia, a União Europeia tem uma legislação muito interessante porque ela é muito filosófica, muito baseada na filosofia. A União Europeia, ela parte do princípio de que é interesse dos animais, por exemplo, não sentirem dor. Então, os animais que vão para abate, olha que curioso isso, os animais que vão para abate, eles têm de ser anestesiados antes de morrer. Né? Porque você fala, mas é o meu interesse comer carne. Beleza. É o interesse do animal, por exemplo, não sentir dor. É lógico que é interesse dele não morrer também. Né? Só que eu tenho que achar um meio termo em relação a isso. Então, a União Europeia, ela tem isso na sua legislação. Né? É interesse dos animais não sentirem dor. Todos os animais são considerados seres detentores de direitos porque são seres sencientes. Eles não são conscientes, mas eles são seres sencientes, eles são passíveis de sentir dor. Então, por isso eles têm direito. Não só animais de estimação, mas animais que vão para abate também. Então, qualquer abatedouro que mate animais sem que eles estejam anestesiados, ele está cometendo um crime. Né? Por quê? Porque eu estou ferindo o interesse do animal. Então é muito interessante essa visão, porque eu consigo abarcar, falar, por exemplo, de interesse da natureza, de interesse de rios, de interesse de florestas, né? E por aí vai. É bem interessante. Esse daqui é um livro que eu acho que vale muito a pena ler. Não é tão tranquilo de se ler, mas ele é bacana. E é isso que eu tinha para falar hoje. Legal pra caramba, Lê. Eu vou colocar esse autor, essa obra aí na referência, né, do episódio de hoje. O Gui, ele falou o seguinte, ó, educação, principalmente a de base,
servindo de ferramenta para construir o caminho para diminuir a desigualdade. Responde, de certa forma, a pergunta do debate proposto pelo Leo, que nos torna iguais. Exatamente, exatamente, porque como a Isabela também falou embaixo, ó, sobre aquilo que eu tinha comentado, né, comentando a fala do Leandro, mas a sociedade, na verdade, ela é construída para esse indivíduo não ter essa noção, exatamente. Ou seja, o que acontece? Acontece uma certa forma de estelionato gerencial. Institucional. Porque você... É um estelionato governamental, na verdade. É da maneira como se gere essas instituições. Porque todo mundo sabe, no fundo, todo mundo sabe para que o Estado serve. Só que se construiu uma certa visão de que é natural que, no fim das contas, os governantes não façam o que eles deveriam se propor a fazer, que a gente tem como objetivo consolidado da nossa Constituição, ipsis literis, bonitinho em todas as letras, esses 4 objetivos, né? Eu só li até o terceiro, o quarto é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Que quando você lê, se você pegar a Constituição e sair lendo essa parte para as pessoas, todo mundo vai dar risada, vai falar, não... Está escrito na Constituição uma coisa, mas todo mundo sabe que ninguém nunca fez isso. E a gente fala rindo. Sim. Ou seja, a gente está sendo passado a perna e se naturalizou justamente a ideia. Né? Por quê? Justamente porque as pessoas naturalizaram uma visão de que isso é impossível de se fazer. E o caminho é a educação, com certeza. Assim, então, eu não só concordo plenamente, né, como penso que a razão de ser, da gente ser professor, é justamente, né, ir na contramão disso, né, é tentar fazer alguma coisa nesse sentido, porque é aí que está a origem de tudo. Né? Eu ia comentar uma outra coisa. Isso que você falou sobre essa questão utilitária. Eu estudei muito pouco sobre utilitarismo, sei muito pouco a respeito, então, cara, foi uma aula gigantesca para mim isso. E dialogando um pouco com essa questão do direito dos animais que você falou, são os chamados direitos de terceira geração, né? Os chamados direitos difusos, né? Então, a carga filosófica, né, por trás dessa ideia vem daí de todos esses elementos que você trouxe, né? A gente fala de gerações de direito criados mais ou menos ao longo da história, né? A gente já falou disso em outras lives, né? Então, para concluir, que na época do Iluminismo foram construídos os chamados direitos de primeira geração. São os direitos individuais, né? Aquela aura mais liberal. Depois do nazismo, do Holocausto, né? Vem um direito de segunda geração, né? Diante daquele horror do que foi o nazismo. Olha, a gente não dá para pensar mais que as pessoas são livres para buscar os seus interesses quando podem acontecer coisas promovidas por um Estado totalitário dessa dimensão de monstruosidade. Então é necessário haver direitos coletivos, essa segunda geração, né? Direitos fundamentais, direitos humanos, para proteger o indivíduo da ação do Estado, mas não com essa visão liberal de que proteger o indivíduo do Estado é apenas falar para o Estado, Estado, fica de fora e me deixa livre, leve e solto. Isso não basta. Também é necessário que o Estado seja compelido a agir em determinadas circunstâncias. Aí são direitos coletivos. Né? E depois, né, depois dos anos 70, veio uma outra visão, que são os chamados direitos difusos, que abarcam a ideia de direito ambiental, né, de direitos dos animais, enfim, numa outra retórica. Bom, gente, faltam 15 segundos para cortar a nossa segunda live. Acho que hoje a gente, né, extrapolou. Mas é isso. Obrigado pela atenção de todos. Valeu, Lê, por mais uma. E até semana que vem. Valeu, gente.